quando você estava naquela angústia de, será que vai dar certo e não? E eu falei para você, repita as palavras, né? O que eu te falei lá atrás sobre carreira? Cara, acho que 2 anos antes de eu me formar, tu literalmente falou tudo que iria acontecer nos anos seguintes da minha formação. E tudo aconteceu exatamente na velocidade que tu falou. Na época, não entendia, achava que era só você me motivando. Que era aquela coisa de coach, né, motivacional. Exatamente. Então, foi bom a gente resgatar isso, né, do que eu te falei 2 anos antes e aconteceu, por quê? Quando a gente vai, e isso você enxerga em você agora, quando a gente vai, quando eu observo alguém, a gente com essa visão empreendedora que você tem também, daqui a pouco a gente vai entrar nesse papo, a gente observa algumas características das pessoas que são diferentes, né? E a principal característica que eu enxerguei em você era a tua resiliência, a tua dedicação e o teu compromisso, cara. Você é um cara... Eu posso enumerar vários defeitos. Quais são os defeitos que eu vou falar? Qual o defeito que eu vou falar que você tem aqui? A dicção. A dicção e as aulas. Putz, a palestra, a dicção e a aula. Mas você foi um cara que, de forma muito inteligente, você não se prendeu no que você tinha de ruim. Né? Que, pô, a tua dicção, você foi para o lado totalmente diferente. Você foi de uma profundidade de conteúdo, de qualidade do que você entrega, do que você escreve, do que você estuda, enfim, de atendimento, e isso compensou o que todo mundo falaria que, isso é um defeito. Não é um defeito, cara. Não ter uma boa dicção te empurrou para fazer um conteúdo absurdo, né? Já vista o último congresso que a gente estava junto, a tua aula foi absurdo de conteúdo fantástico, assim. Ninguém ali estava avaliando a tua dicção. Estava todo mundo perplexo com a qualidade do que você entregou, né? Com essa fala, tá? Do jeitinho que você tem, mas você pontuou muito no conteúdo. Então, esse é uma reflexão que eu acho importante a gente trazer para o empreendedor, que, cara, não olha para o que você não tem, olha para o que você tem e fortaleça o que você tem, porque é isso que te colocou. Eu acho que você não se sente mal se a gente falar de número aqui, porque a gente precisa dessa validação externa para falar de número. Candelô, com 3 anos de formado, faturou R$500 mil no ano passado, né, em 2023. A gente está falando de um salário mensal acima de 40 mil. Isso é uma coisa que, para um cara de 20 e poucos anos, você está com 26 anos de idade. Né? E não é... É muito curioso, né? Muitos pacientes meus agora atendem contigo, te adoram. O Yaros vai estar aí vendo, a galera toda. E levou a família toda para você. O cara, ele ainda troca ideia comigo e fala, cara, que profissional, que cara fantástico. Então, a gente pontuou isso, né? Você pega uma fraqueza e pega as tuas fortalezas e vai nelas. Cara, de onde veio essa vontade de empreender? Por que tu... Da onde veio? Jogador de futebol, um excelente aluno, um puta pesquisador, né? Um cara que está lá sempre estudando, sempre se atualizando com alto nível. Você é um cara muito crítico na pesquisa. Mas e aí virou a chave para virar empresário? Como é que vira isso? Assim, da onde veio isso? E já chegou arrebentando, já foi para o consultório no Leblon. Leblon, pessoal, para você que está vendo o podcast aí, é um bairro alto padrão lá do Rio de Janeiro. Tem um consultório no Leblon, custa caro, cara. E... Da onde veio essa coisa de empreender? Cara, uma excelente pergunta. Acho uma resposta difícil assim, de dar de forma assertiva. Mas eu acho que eu sempre tive dentro de mim o desejo de ser bem-sucedido. Né? Dentro dos meus parâmetros de bem-sucedido. Que seria ter uma liberdade financeira, ter o conforto de eu poder fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. E eu entendi também, desde muito cedo, que... a meritocracia, para mim, era algo muito importante. Então, eu queria ser recompensado na mesma magnitude de esforço que eu colocasse. E, naturalmente, quando tá ali num trabalho mais tradicional de CLT, nem sempre isso acontece. Sim. Nem sempre isso acontece. Então, o futebol me ajudou muito também nesse sentido, porque dependia basicamente de mim. Eu treinar, eu me preparar, eu me alimentar, eu dormir, eu comer, eu fazer tudo direitinho para conseguir ter o meu melhor desempenho. Mas eu dependia também do time todo estar alinhado para fazer a coisa funcionar. É porque você não foi pro Flamengo, né? Podia ter ido pro Flamengo, mas tudo bem. Então aquilo me incomodava. E quando no futebol eu não me vi mais feliz, não tinha mais perspectiva, eu olhei para nutrição, olhei para educação física, cara, falei, beleza, não quero ser
profissional assim de salão, né? Com todo respeito, acho que tem quem se identifique, mas para mim era uma situação que não fazia sentido. E aí eu comecei a olhar para o que eu poderia investir minha energia que me daria um retorno na magnitude do esforço que eu colocasse. E eu acho que uma coisa muito importante também é que todo mundo quer o resultado. Então, todo mundo quer estar até certo ponto com o consultório cheio, tendo retorno, tá bem de grana, viajando, etc, etc, etc. Mas poucas pessoas olham para o processo, que foi justamente a trajetória que a gente teve junto lá no início, de ficar, 10, 12 horas por dia estudando, fazia, 11 disciplinas de uma vez na faculdade. Fim de semana, nunca gostei de sair, de ir pra balada, de beber, de fazer esse tipo de coisa. Então, durante muito tempo, eu estava ali plantando. Então... Pode falar que foi pesado trabalhar comigo, fala. Cara, foi muito pesado. Pode reclamar, reclama, pesado. fala. Foi muito muito pesado. Foi muito pesado. Não, eu não foi vou duro, reclamar, né? eu não vou reclamar porque moldou muito, me moldou muito. A forma como eu trabalho, a forma como eu encaro as coisas. Mas a gente tava até brincando aqui em off que na primeira semana eu pensei realmente em pedir para sair, que eu não ia aguentar o ritmo. Apesar de já gostar de estudar, de ter um ritmo de estudo bacana. Eu lembro que na primeira semana tu me deu assim os 8 artigos para eu ler e daqui 3 dias queria que eu apresentasse o resumo de todos. E eu quase surtei. Pancada. Mas sempre apresentando com qualidade. E ali, outra coisa que é interessante, a gente só cobra, Matheus, de quem a gente sabe que vai entregar. Porque quando você vai começar a formar o seu time agora, já está formando o seu time, e você vai ver muito do trabalho o papel de um líder é fazer com que o seu colaborador, que o seu parceiro de trabalho, ele consiga enxergar o tamanho dele. A gente que está de fora, a gente consegue enxergar o tamanho, entendeu? Por isso que esses 2 anos antes de você se formar, que você estava naquela angústia, eu falei, cara, relaxa, você vai explodir. Isso é bizarro. Entendeu? Eu falei, relaxa, você vai explodir, isso é certo, isso não tem problema nenhum, isso não é uma... E tratava isso com muito desprezo, né? A tua angústia, mas será que eu vou dar certo? Eu falei, cara, já deu. A mesma coisa que eu falei para Clara, eu falei, já deu, cara, vocês já foram, não é?